Olá, eu me chamo Beatriz, eu sou estrategista em vendas online e hoje eu separei um assunto que eu considero bem importante. Estou aqui com a minha colinha para poder estar lembrando os tópicos mais relevantes desse nosso bate-papo aqui de hoje. E o que eu vou trazer para vocês aqui é bem relacionado a algo que aconteceu nos bastidores da nossa empresa. A gente tem uma empresa aqui hoje, a OA Digital, que ajuda pequenas e médias empresas a estarem estruturando os seus processos de vendas. Em uma empresa em específico que nós começamos a desenvolver, a criar o processo de vendas deles, eles não tinham ainda a cultura de estar vendendo online e não tinham um site estruturado. Então a gente começou da maneira mais simples, que é criando um funil que leva leads, uma demanda ali para o WhatsApp das vendedoras. Até aí tudo bem. Criamos toda a série ali de copies, de anúncio, edição de vídeos, subimos isso para o ar e começou a rodar, entendemos qual era o público-alvo deles e aí começou a chegar ali, as mensagens no WhatsApp das vendedoras, mensagens do tipo, olá, gostaria de mais informações. E aí conversando com o nosso gestor de tráfego, que é a pessoa que dedica a maior parte do tempo a essa conta desse cliente, a gente estava ouvindo eles falar sobre a dificuldade no fechamento, que eles estavam com dificuldade de fechar. E aí eu fui entender o que estava acontecendo no processo de vendas deles como um todo, desde quando a gente começou. E vi que não tinha um gerenciamento do relacionamento com o cliente. O que é isso? Isso é o CRM. Toda empresa precisa ter um CRM. E isso se torna ainda mais necessário quando nós estamos falando de uma empresa que tem um processo de vendas vinculado a uma fonte de tráfego paga. Então, quando você está fazendo anúncio online e você está gerando demanda para um WhatsApp, por exemplo, de uma vendedora, é muito importante que se tenha esse CRM. Que eu vou até deixar aqui na imagem, o que seria. A gente usa aqui o Pipe Drive como CRM, usa uma extensão do Pipe Chat, que aí ele fica integrado lá no WhatsApp web da nossa vendedora, e aí a gente consegue ir organizando os nossos contatos. Essa é a grande sacada do CRM, conseguir organizar os seus contatos para que você entenda em que etapa do funil, em que etapa do processo de vendas, funil e processo de vendas é a mesma coisa que quando eu estiver falando aqui, tá? Em que momento ali do processo de vendas aquele cliente parou. Porque, gente, é de uma ou duas, ou é venda ou é follow. Se o cliente não comprou de você hoje, pega e volta atrás desse cliente de novo daqui 3, 4, 5, 6, 7 dias. Não deixa o cliente lá sumido ou nunca mais volta a falar com ele e se dá como jogo perdido. Não é jogo perdido, gente. Não é jogo perdido. Ou é venda ou é follow. Pera. Entrei aqui rapidinho só para perguntar se esse assunto tá fazendo sentido para você. Se sim, então compartilha já com aqueles 3 amigos seu empreendedor que está patinando nas vendas, que está precisando aperfeiçoar o processo de vendas, aquela sua amiga empreendedora que está começando o negócio dela. E se você gostou e é novo aqui no canal, já se inscreva e ative o nosso sininho, combinado? Toda quarta-feira às 6 horas nós temos conteúdo aqui exclusivo sobre vendas, inteligência emocional para vendedor, gestão do processo de vendas, tá bom? Me comprometo a trazer o melhor para vocês sobre esses temas. Então, vamos continuar o nosso vídeo. É comum que o cliente ele não compre na primeira vez. É super comum. Isso já deve ter acontecido com um de vocês. Eu estava conversando com o meu gestor de tráfego pago e ele falou assim, caramba, é isso mesmo que eles precisam de um CRM. Inclusive, isso já aconteceu comigo, ele falou. Teve uma vez que eu entrei em contato com uma empresa para estar ali sabendo sobre um determinado produto que eles vendiam e aí eu não comprei naquela hora. Mas aí passou um tempo, o vendedor voltou de novo e voltou com uma oportunidade e eu fui e comprei. Olha só, quando é que a conversão foi acontecer? Isso é o que a gente chama de ciclo de vendas. O ciclo de vendas, ele é o tempo que leva para o seu cliente estar comprando de você. E nem sempre esse ciclo de vendas, ele é no D1, que é o dia 1. Às vezes pode levar 30 dias, às vezes você vai precisar fazer 3, 4, 5, 7 follow-up para esse cliente comprar de você. Ai, Beatriz, mas como é que eu volto a falar com esse cliente? E aí eu vou ensinar alguns macetes para vocês em um outro vídeo que vai ser um vídeo falando sobre o MEC,
que é motivos para abrir conversa, MAC, MAC, não Mac, motivos para abrir conversa, certo? Que aí você consegue estar sempre abrindo esse novo relacionamento com o seu cliente. E aí, no final do mês, você consegue ter um balanço de quantos follow-ups você precisa fazer em média para poder ter uma conversão, para poder ter uma venda. E uma métrica, assim, muito importante, gente, é a métrica do ciclo de vendas. Quanto tempo você leva para fazer a sua primeira venda para um cliente que acabou de chegar ali no seu ecossistema, que não conhecia o seu negócio? Quanto tempo leva para ele realmente se tornar um cliente? Isso é muito importante. Porque aí hoje você vai entender, dada a demanda que está chegando, quando é que você vai ter um retorno dessa demanda que está chegando, que nem sempre é no primeiro dia, certo? Então, essa organização ali no processo do vendedor, ela faz toda a diferença no resultado no final do mês, no resultado de vendas da sua empresa. Seja você um vendedor de infoproduto, um dono de e-commerce, de produto físico, de uma loja, de prestação de serviço, isso é o basic to basic da venda. Todo negócio precisa ter um CRM. Dá para fazer pelo Pipedrive, que eu gosto muito. Dá para fazer pela planilha do Excel, aí você cria as colunas. Dá para fazer também pelo Trello. Conforme a sua demanda vai aumentando, aí você vai precisar aprimorar, trazer um pouco mais de eficiência para o processo. Por exemplo, a gente tentou trabalhar aqui uma época com o CRM pelo Google Planilhas. Só que foi ficando difícil, minha vendedora estava falando com 50, 80 pessoas por dia. Então era complicado, era ruim para ela, ela perdia tempo. Ao invés de ser produtivo, era improdutivo. E tem um ponto que eu sempre bato aqui, que é o vendedor, rotina de vendedor tem tudo a ver com produtividade. Por quê? Porque vendas é número. Então, o vendedor ele precisa conseguir falar com uma determinada quantidade, um determinado número de pessoas no final do dia. E aí a gente vai saber que a partir desse determinado número ele consegue, em geral, estar convertendo tantos porcentos quando a demanda é bem qualificada. Então, venda é produtividade. E aí é por isso que, com o passar do tempo, fica muito legal, né, vocês irem aderindo, você ir aderindo a essas ferramentas. Então, tem o Pipedrive, eu descobri uma recentemente que se chama Chat Center. Como ela não me atendia em alguns requisitos, porque aqui nós temos clientes também de prestação de serviço de comercial, então eu precisava montar vários funis ao mesmo tempo. E lá só tinha como montar um funil. Então não me atendeu. Mas se você, no caso do seu negócio, possa ser que faz total sentido ter essa ferramenta, porque você vai estar lidando só com o seu funil de vendas, certo? E é baratinho, se eu não me engano, desde a época que eu vi, estava em torno de uns R$80. Agora o Pipedrive e o PipeChat é um pouquinho mais salgadinho, porque é em euro. Mas aí cada empresa tem que entender a sua realidade, entender o que é mais importante nesse momento, certo? Então, o CRM, em resumo, ele é isso, ele é esse gerenciamento do relacionamento com o cliente. Seja você uma pequena empresa que está começando agora, uma empreendedora que está iniciando o seu negócio, você já ir aderindo, sabe, essas tecnologias, aderindo essas ferramentas, esse hábito, esses princípios básicos de um processo de vendas bem redondinho, isso vai ser maravilhoso para você, porque aí conforme você vai crescendo, isso já está enraizado na sua cultura. Às vezes é mais difícil quando você é muito grande, está com uma equipe de vendedores enorme, você tem que introduzir algo novo para eles, porque acaba se tornando um desafio, criação de um novo hábito. Então, se você está começando, invista nisso. Se você quer desenvolver um pouco mais aí o seu processo de vendas, o seu negócio, eu te convido a estar acompanhando os conteúdos que eu solto tanto lá no perfil da Chama Beatriz, que é o meu perfil do Instagram, quanto aqui também no YouTube, que toda quarta-feira às 6 horas nós temos vídeo novo no canal. E se você se interessa, então já se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, certo? Então, até mais!